Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero te falar qual é o melhor tipo de yoga para você. A ideia desse vídeo é ser um guia para conseguir te ajudar a entender. Você que de repente está começando agora no yoga, está se interessando agora por yoga e não sabe qual modalidade fazer, ficou confuso com tantas opções que existem, ou de repente você já conhece um pouco e queria se aprofundar, queria se formar até instrutor, enfim, você pode ter uma certa dúvida de para onde ir, já que parece existir tantos tipos de yoga diferentes. Afinal, qual vai ser o melhor para você? Por que eu decidi gravar esse vídeo? Na semana passada, eu fui conversar com uma aluna que acabou de entrar para a comunidade Sato. Toda vez que o aluno entra na comunidade Sato, eu marco uma sessão individual de acompanhamento. Eu converso com ele e para entender o que ele está buscando. Porque a comunidade Sato é uma coisa meio viva, que está sendo gravada e constantemente atualizada. Inclusive, se você quiser conhecer, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E o que acontece? Ela me contou o seguinte. Ela entrou em contato comigo pela primeira vez, com suporte, e demorou 2 meses para decidir entrar. O que aconteceu nesse período? Ela já tinha praticado yoga antes. Ela falou o nome das modalidades, eu não me lembro, eu vou ter anotado aqui, mas isso não vem ao caso. Então, no passado, muitos anos atrás, ela praticou yoga, tinha uma escola perto do trabalho dela, e ela praticou, e ela gostou muito, e ela se identificava com a proposta, e era o máximo. Depois de um tempo, ela conheceu umas outras 2 ou 3 escolas de yoga. Algumas ela teve mais afinidade, outras ela teve menos. E ela, pessoalmente, já tinha uma grande maturidade em relação ao yoga. E quando ela decidiu praticar online, porque tem mais flexibilidade, ia ser mais fácil de encaixar na rotina dela, que é bem corrida, ela começou a investigar várias opções. E o que incomodou ela? Incomodou encontrar pessoas que diziam que ela perguntava qual modalidade de yoga você ensina? E as pessoas diziam para ela coisas do tipo: ah, o meu método é único porque é baseado na minha experiência, é não sei o quê. Enfim, tinha esse tipo de resposta, diria que um pouco marqueteira, por assim dizer. E ela se incomodou com isso. Toda vez que ela ouvia essa coisa de método único, patati patatá, ela achava aquilo muito, eu não sei, ela não usou essa palavra, até é o que eu vou usar, mas uma coisa meio charlatão, uma coisa assim, inovadora demais quando se fala na filosofia que tem mais de 5.000 anos de história. Então, isso incomodou ela e ela acabou optando por entrar na comunidade Sato, porque quando ela me questionou sobre qual yoga eu pratico, eu falei na bucha. Swastika Yoga, é a metodologia que eu ensino. E por que eu tô te contando essa história toda? Qual que é o problema desse método único, patati patatá, para fazer isso, para fazer aquilo, resultados em 30 dias, etc. Qual que é o problema disso? A questão é a seguinte: o yoga, ele tem um único objetivo. O yoga, ele tem uma única meta. Qual que é essa meta? O estado de consciência expandida. O estado, você vai encontrar esse estado descrito de várias formas diferentes. O nome técnico vai ser Samadhi. Você vai se deparar com esse nome muitas vezes. Alguns vão descrever esse Samadhi como uma fusão entre corpo, mente e alma. Outros vão descrever como um estado de luminescência, de bem-aventurança. Outros vão falar que é um estado de beatitude. Outros vão dizer que é um estado de como se fala, fusão com a sua própria essência. Outros vão dizer que é um estado de conexão com o espírito universal. Enfim, tem várias formas de você descrever isso e nenhuma delas está especialmente certa ou especialmente errada. É uma diferença de pontos de vista. São formas diferentes de você descrever esse mesmo estado que o termo técnico seria o samadhi. Então, quando você pega uma modalidade de yoga, ou uma yoga, tá? Que também é muito comum ver essa terminologia, que é muito inovadora e não tem esse aspecto do samadhi, do estado de autoconhecimento, do estado de expansão de consciência. Isso, no fundo, não é yoga, tá? Então, olha só, eu tô falando isso com muito cuidado, para não parecer que eu tô falando mal de outras modalidades. Não é isso. Existem inúmeras modalidades de yoga
autênticas, verdadeiras e que têm a intenção de te levar até um estado de samadhi, que é o estado expandido de consciência. Porém, uma modalidade de yoga que desconhece esse estado de consciência, ou uma modalidade de yoga que não visa esse estado de consciência, isso não é yoga. Isso é muito confuso, por quê? Porque você vai ouvir, os livros falam em 108 tipos diferentes de yoga. E esse número, sinceramente, ele é meio folclórico, tá? Não sei se tem uma exatidão de quantos tipos de yoga legítimos, verdadeiros e autênticos existem. Mas o fato é, os yogas que são legítimos, todos eles querem te levar a um ponto específico, que é o que se chama de samadhi. Independente de como ele descreva isso, ele precisa te levar até esse estado de consciência. Ele precisa ter essa intenção. Se você vai chegar lá não, é outra história, mas ele precisa ter essa intenção. E isso é confuso porque a maioria das pessoas que querem se aprofundar no yoga, praticar yoga, levar o yoga como estilo de vida, elas desconhecem o que seja esse estado de consciência. Elas apenas querem os efeitos positivos disso, tá? Como assim? Quando você caminha em direção a esse estado de consciência, você vai ter aqueles famosos efeitos do yoga, que é um estado de leveza, um estado de relaxamento, de descontração, de foco, um estado físico muito saudável. Você tende a emagrecer, você tende a regular seus hormônios, você tende a entrar num estado de felicidade. Tudo isso vai acontecer. Gestão do estresse, gestão da ansiedade, tudo isso faz parte dessa jornada rumo a este samadhi. Tudo isso são efeitos colaterais dessa jornada. Mas seria muito complicado você colher todos esses efeitos em profundidade se você não estiver caminhando em direção a isso. É aí que eu tanto critico, você já deve ter ouvido falar muitas vezes, aqueles yogas, aquelas yogas que são só ginástica corporal, fazer um movimento repetidamente, a fim de quê? Qual é o objetivo? Fazer uma sequência mais difícil? Tá, mas e aí? Tem samadhi, tem kundalini, tem filosofia nessa parada? Se não tiver, é só ginástica. Se não tiver, botar o nome de yoga, tanto faz, mas no fundo não tem esse objetivo de expansão de consciência, tá? Vou dar mais um parênteses, porque eu realmente quero que você não fique com a sensação de que eu estou querendo falar mal de outras modalidades. Não é isso. Por exemplo, Hatha Yoga. Existe o Hatha Yoga sério, que busca sim a expansão de consciência, que busca sim chegar no estado de Samadhi, e ele, de fato, ele é principalmente baseado em asana, em técnica corporal, em dominar o pranayama e observância do código de ética de Patanjali. Então, existem modalidades de yoga que vão ser principalmente físicas, mas tem a filosofia por trás. Existem aquelas que não tem. Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse é sobre isso. Se não tem esse fundo de filosofia, se não tem esse fundo de um objetivo maior através da prática, eu desrecomendaria para você praticar esse tipo de yoga, tá? Eu acredito que isso aí não é yoga. Isso aí é uma ginástica, é sei lá o que é isso, mas enfim, botaram o nome de yoga não sendo. É o que eu acredito. É o que eu te recomendo, de verdade, com sinceridade, querendo cuidar de você. Faço isso na melhor das intenções. Então, perceba, a grande questão não é qual é o seu objetivo com o yoga. A grande questão é qual é a sua afinidade. De uma modalidade de yoga para outra, o que vai mudar? São dois pontos principais. E é isso aqui que você tem que ter afinidade, tá bom? Você não precisa ter afinidade com a meta em si. Ele é um plano de fundo. Ela é um objetivo maior, distante, que não necessariamente você vai alcançar. Você não precisa chegar lá, você não precisa se entregar assim tão profundamente ao yoga para chegar lá. Mas estar fazendo algo que te leva nessa direção vai te proporcionar os melhores resultados na prática. Parece confuso, mas é assim. Então a diferença é qual é o caminho que você vai traçar para chegar nesse estado de consciência. E cada tipo de yoga que te leva a esse estado de samadhi é um caminho para você chegar lá. Então você tem que ver qual é o caminho que mais te agrada, qual é o caminho que você mais gosta, qual é aquele que mais te chama a atenção a fim de te levar até lá. E que vai divergir em cada um desses caminhos, em cada um desses tipos de yoga.
Primeiro, as técnicas que ele utiliza. Então pode ter um yoga que vai fazer você fazer esse trajeto focando principalmente na técnica corporal. Pode ter um outro que vai focar somente na meditação. Pode ter um outro que vai focar na técnica corporal e no pranayama. Vai ter um outro que vai fazer o pranayama, que é o respiratório, o asana e a meditação. Vai ter um outro que vai se basear na ação, é o karma yoga, é a simples intenção constante de fazer as ações de forma desinteressada. Tem uns que vão ser muito conectados, assim, amalgamados com a sua rotina diária, que mal tem técnica pontual para ser feita. Enfim, todos esses caminhos são possíveis. Você tem que observar e ver qual que é mais interessante para você. E o segundo ponto que diverge cada modalidade de yoga é a visão de mundo que ele tem. Então o que acontece? Você tem modalidades de yoga que vão ter uma visão mais técnica, que são as linhagens de yoga da filosofia Samkhya, e você tem modalidades de yoga que vão ter uma visão um pouco mais espiritual, que são as modalidades que seguem a filosofia Vedanta. Em geral, quando um yoga fala sobre samadhi, expansão de consciência, purusha, estou falando em termos técnicos, mas se você vê esse tipo de termo, você está falando de um yoga que é Samkhya, que é mais naturalista, tá? Se você vê o yoga falando sobre fusão de corpo e alma, sobre a conexão do espírito com a mente, você geralmente vai estar lidando com o yoga de linha Vedanta. Se ele fala sobre Atman, por exemplo, tá? Esses tipos de yoga geralmente são Vedantas. O que diverge nesses dois? Um tem uma visão mais naturalista, o outro tem uma visão mais espiritualista. Essa visão espiritualista, por vezes, ela pode ser confundida com religião. Pode parecer que essa modalidade de yoga vai interferir na sua religião. No fundo, isso não é verdade, tá? O yoga não vai fazer isso. O yoga não tem essa intenção de interferir. Mas a explicação do yoga por essa via um pouco mais espiritual tende a gerar essa confusão. Então isso pode ser um pouco desagradável para algumas pessoas. Ou não. Eu estou te contando os caminhos possíveis. E tem outros tipos de yoga que eles vão ter uma visão mais naturalista. Esses tendem a sequer abordar temas como religião ou espiritualidade. Eu venho desse tipo de linhagem, tá? Eu pratiquei, eu aprendi, eu me formei no Swastika Yoga, que é de raiz Samkhya. Então eu tenho esse viés. Porém, com o tempo de prática, eu mesmo comecei a desenvolver mais a minha religiosidade, desenvolver mais a minha espiritualidade, mesmo não tendo esse objetivo com o yoga especificamente. E ao ter essa vivência pessoal, eu percebi que isso é um assunto meio tabu. As pessoas não explicam isso de uma forma pé no chão, de uma forma técnica, de uma forma simples, para um leigo entender. Então eu passei a falar um pouco mais sobre isso aqui no meu canal. Você vai ver vídeos aqui que eu falo sobre religião, yoga, Shiva Yoga, enfim, tentando dar minha visão para você disso. Não vou aprofundar nisso aqui, mas eu venho dessa linha mais naturalista e isso me deixou muito à vontade para praticar e ter uma religião. Tipo, é outra coisa, o yoga não chega nem perto disso. Talvez, se eu tivesse conhecido há 15 anos atrás um yoga que fosse mais espiritualista, eu não ia gostar disso, eu ia acabar não querendo praticar, ia sair fora, talvez nunca mais fizesse yoga. Percebe? Qual é o melhor yoga? Depende, qual que é a sua afinidade? O que você gosta mais? Qual o tipo de caminho que mais te interessa? Você tem que observar essas pequenas nuances, tá? Então, isso é o que diverge de um tipo de yoga para outro. Então, como que você deve fazer para escolher? Eu separaria essa ideia em 3 pontos, tá? Primeiro deles, eu acredito que tem que ser yoga, de verdade, genuíno. Você precisa chegar lá e ver que tem filosofia naquilo. Foi isso que essa aluna, que eu contei a história aqui, foi isso que ela me relatou. Que quando ela via as pessoas falando de uma forma muito inovadora, muito moderna, muito diferente, querendo ser muito autodidata, ela tinha essa sensação de que, pô, isso não tem autenticidade de yoga, porque yoga é uma filosofia ancestral. Você tem que ter aprendido com alguém que seja um grande mestre, que seja um grande nome desse universo do yoga.
tá? Ela se incomodava com isso. Então, recomendo que você especule um pouco para ver se essa modalidade de yoga ela realmente é autêntica, no sentido de existe filosofia por trás. Não é uma ginástica que botaram o nome de yoga ou de yoga. Segundo, observe a forma da prática. Como que você vai descobrir isso? Você vai ter que praticar. Né? Então você vai ter que dar uma chance. Você vai ter que ver ali se você se identifica com a pessoa, com o instrutor, com a proposta e experimentar. No que você experimentou, você vai travar contato com as técnicas que aquela modalidade de yoga ensina. E aí você vai ver se você gosta ou você não gosta. Tem gente que, aqui na cidade onde eu estou, tem várias pessoas que já chegaram querendo praticar comigo, por quê? Praticou com outro nome grande, tá, do yoga aqui na cidade. Não vou falar o nome pra não parecer que eu tô falando mal também, mas várias pessoas faziam aula com esse outro professor e falavam assim, não, a aula dele é muito lenta, é muito parada e muito focada em respirar, em desacelerar. Eu quero uma coisa mais forte, mais intensa. E aí, fazia aula comigo e gostava dessa forma que eu ensino. Por outro lado, já aconteceu várias vezes de chegarem alunos procurando yoga, falar comigo que queria uma coisa mais lenta, mais tranquila, mais respiração, e paraí, parará, e eu falar, eu acho, faz uma aula comigo, mas se você não gostar, tem esse cara. Eu recomendava outro instrutor, outro professor, que eu já sabia que tinha esse perfil, tá? Então, saiba disso. Faz uma prática com aquele instrutor específico. Entenda aquela modalidade. Você vai ver se aquilo tem afinidade com você ou não. Isso é fácil. Isso você faz uma aula, 2 aulas, você já consegue ver se você gostou da técnica ou não, tá? E o terceiro eu diria que é o mais difícil até, que é você perceber essa nuance. É mais espiritual? É mais natural? É mais sobrenatural? Você tem afinidade com isso? Isso geralmente você vai descobrir. Sabe aquela conversa no final da aula? Você chega lá e questiona o instrutor sobre algum tema que você tem receio em relação à prática de yoga e vê a resposta dele. Você vai conseguir sacar se aquilo ali é mais espiritualista ou se é mais naturalista. E claro, você vai descobrir se você gosta da proposta daquele instrutor ou não. No fundo, a grande ideia desse vídeo não é te responder de forma objetiva qual é o melhor tipo de yoga, mas sim abrir a sua mente para a ideia de que existem muitos tipos de yoga. Não estou dizendo que um é melhor ou que um está certo e outro está errado. Existem várias formas, existem vários caminhos de você chegar nesse estado de consciência expandida. Sabendo disso, sabendo quais são as variações, experimente. Se você experimentar e não gostar, lembre-se, as outras modalidades vão ser diferentes. Então não esgote. Não faça a prática com um instrutor e ache que não é para você. Acha que yoga não faz seu estilo. Acha que yoga tá fora da sua realidade. Saiba disso. Existem muitas modalidades diferentes, todas legítimas, todas boas, todas sérias, mas com filigranas de diferença. Você vai ter que experimentar e se não gostar, testa outra. Você vai encontrar uma que é para você. Uma vez eu li num livro do De Rose falando disso, que existem tantos tipos de yoga que algum deles vai servir como uma luva para você. Algum deles você vai fazer assim e falar, nossa, essa modalidade é perfeita para mim. O dia que você achar essa, vai ser muito fácil você colocar o yoga no seu estilo de vida e ter uma vida mais leve, mais repleta de felicidade, de bem-estar, de conexão entre corpo e mente. Tá? Eu acredito muito nisso. Acredito muito que o yoga pode transformar a vida das pessoas. E quando eu faço um vídeo como esse aqui, nem é para você ser meu aluno, mas é para você saber que o yoga o yoga gerou um impacto positivo, muito positivo na minha vida, você nem imagina o quanto, e ele pode gerar na sua também. Então, se você teve uma experiência ruim, espero que esse vídeo possa te inspirar a continuar buscando, a continuar procurando alternativas. Inclusive, se sua experiência ruim foi comigo, que você possa buscar outro instrutor, tá? Porque o yoga transforma vidas e eu acredito que essa filosofia tem que alcançar a maior quantidade possível de pessoas, seja como for. Se você estiver fazendo uma modalidade séria, eu acho que você tem todo o potencial para mudar a sua vida através do yoga, tá bom? Acho que esse é o meu grande objetivo com esse vídeo, que eu não tinha pensado antes, mas agora fez todo sentido, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você quiser deixar alguma pergunta, alguma questão, coloque aqui nos comentários. Eu sempre leio.
e inclusive pode gerar temas para novos vídeos, beleza? E se você curte meu conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, né? Poxa, que isso, absurdo. Se gosta, se inscreve, curte, compartilha. E se não gosta também pode deixar o seu dislike, porque eu vou saber que é um tema que não é pertinente, não foi interessante para você, beleza? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.